Olá, meus irmãos, Moço Preto na área mais uma vez. E o papo de hoje que eu vou falar com vocês é sobre a Quaresma, né? Passou agora a quarta-feira de cinzas e a galera está preocupada com a Quaresma, os 40 dias, né? E eu não ia nem falar sobre esse assunto, mas devido à preocupação de muitos, né? Dúvidas, questionamentos, vim fazer esse vídeo para poder explicar o que é a Quaresma e se você que cultua Exu, cultua Pombogira, precisa se preocupar com isso. Porque está todo mundo falando um monte de coisa aí na internet e eu acabei tendo que fazer esse vídeo porque tem muita coisa aí que a galera está falando besteira. Mas aqui você vai ficar sabendo o que de fato é a Quaresma, se você precisa se preocupar ou não. Fica comigo, roda! Voltamos, meus irmãos. Se você chegou agora aqui no canal, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para que você receba, né, assim que for postado um vídeo aqui do nosso canal, você já seja notificado para que você possa assistir primeiro que as outras pessoas. E compartilhe o vídeo, né? É sempre bom a gente estar propagando conhecimento e opiniões diferentes, né? Porque é que eu sempre falo, opiniões diferentes são visões diferentes da mesma coisa. Não quer dizer que um está certo e que o outro está errado, mas são visões, percepções diferentes, onde vocês têm que filtrar o que vale e o que não vale. O assunto de hoje, vou falar sobre a Quaresma. Não tem como falar de Quaresma sem falar de Jesus Cristo. Não tem como. Por que Jesus Cristo? Porque foi os 40 dias que ele foi para o deserto. Mas o deserto em sentido figurado. Por quê? Ele foi para o jardim de Getsemane. Isso diz a história. Mas por que ele foi para o jardim de Getsemane e ficou esses 40 dias aí, aonde antecede até a Páscoa, né? Até a Páscoa. Ele ficou sabendo do seu propósito de vida. Ele sabia o que ia acontecer com ele. Deus, o Criador, né? Como falam aí, vários adjetivos, vários nomes, mas dentro do que foi contado da história é que Deus, né, esse nome que foi dado, falou para Jesus, seu filho, qual seria o seu propósito que ia acontecer com ele. Inclusive que Pedro, nas histórias, ia renegar ele 3 vezes, que Judas ia trair ele com um beijo, e etc, etc, etc. Ele, sabendo desse propósito de vida, ele foi refletir. Ele foi pensar. Ele foi ficar puto. Basicamente isso. E pensava por que ele era um cara que ajudava pessoas, ele fazia as pessoas acreditarem na força dela, como ele sempre falava, ele fazia as pessoas terem fé, ele propagava a palavra e foi um professor. Jesus ele foi um professor aqui na Terra. Ele encarnou para poder dar liberdade às pessoas e foi por isso que mataram ele. Essa é a grande realidade. Essa foi a grande realidade. Então, nesse período que ele teve, nesse, vamos dizer assim, período que ele foi refletir, ele foi pensar, obviamente, opinião minha, entendo que a frequência dele baixou, com tristeza, decepção, porque ele ficou sabendo que os discípulos dele iam trair ele. Eu, encarnado, ficaria da mesma forma. Quem é que não ficaria? E foi refletir, mas ele estava ali cumprindo a ordem do Pai, que é denominado como Deus, como conta as histórias. E nesse período de reflexão dele, no deserto, ele foi tentado por energias de baixa frequência, espíritos, que foram afrontar ele, né? Foram tentar ele, como diz nas histórias. O que mudou para a gente no dia de hoje? Se você está triste, se você está para baixo, se você está puto, se você está com raiva, o que você acha que você atrai para perto de você? Fala para mim. Espíritos ruins, energias ruins, porque você chega na frequência dele. E foi isso que aconteceu com Jesus lá atrás. Então dizem nas histórias que foi um período de tentação. Tentação dos espíritos malignos, que eles denominam, né?
E basicamente foi isso que aconteceu com ele, porque pelo que ele ficou sabendo que ia acontecer, e depois foi de fato se confirmando, acontecendo, ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia o que ia acontecer com ele. Só que ele passou esse período refletindo. A partir daí, os católicos, né, porque isso é da Igreja Católica, isso não compete a você, meu irmão, não compete a você, minha irmã, que cuida do seu Exu, que cuida da sua pombagira, está com a sua firmeza e com a sua vela acesa, se preocupar, porque você só vai atrair coisas ruins se você pensar em coisas ruins. É uma frequência, já foi explicado isso. Já foi explicado isso. Só que os católicos pegaram essa situação da história e trouxeram isso para a religião deles. Isso é coisa da Igreja Católica, da galerinha que queimava a bruxa, da galerinha da Inquisição, da galerinha que tinha como doutrina o culto somente daqueles santos que ele acreditava, que os ancestrais de muitos aí, que eram escravos, não poderiam cultuar com a sua crença. E foi da onde veio o sincretismo. É essa galerinha aí da Igreja Católica, que padre aí abusa de criança, dos coroinha, é essa galerinha aí. Então esse lance de quaresma é deles. É deles. Não é nosso. Não tem que se preocupar. Mas voltando, referente aos espíritos ruins, de baixa frequência, os espíritos malignos, os demônios que vão atentar, eles já atentam o tempo todo. Eles já estão atentando o ano todo. Ah, mas mestre, esse período de quaresma é o período que as pessoas, algumas casas de candomblé, algumas casas de quimbanda, ou pessoas que já têm a maldade dentro delas, começam a fazer rituais para a destruição de pessoas. Sim, por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nesse período tem muitos espíritos aqui ruins, prontos, dispostos a qualquer coisa, a qualquer custo para desenvolver esse trabalho. Então, se você tem uma egrégora, tem um conjunto de pessoas vibrando aquela mesma coisa, você vai reunir semelhante atrás semelhante para fazer maldade. Mas isso é uma crença que só nesses 40 dias por conta lá de Jesus Cristo. Mas se você parar para analisar, meu irmão, minha irmã, um ano todo tem maldade. Um ano todo aquele seu inimigo, aquele seu amigo invejoso, aquele seu vizinho invejoso, está te espraguejando, está te desejando mal. O que tem a ver com a quaresma? Ah, porque vai ser potencializado. Não vai. Você pensando dessa forma, você está menosprezando até o seu Exu, sua pombagira. Eles estão aí, acho que eles não vão te defender. Eles não vão te defender? Não vão lhe ajudar? Não tem que se preocupar com isso. Não misture as coisas. Não misture as coisas. Isso é da Igreja Católica. Isso é da galera da Umbanda que fez esse sincretismo porque os ancestrais, isso tinha que ser mudado isso. Hoje não existe mais isso. Hoje você não precisa esconder a imagem do seu orixá, a imagem do seu preto velho, sua preta velha, da sua vovó. Isso foi um mecanismo que os escravos, para poder continuar com sua fé e cultuando, porque tinham os seus donos, os seus senhorios, eles tinham que falar que era aquilo ali. Botava aquela imagem, botava a imagem de São Jorge para dizer que era Ogum, pô. É isso. Qual é a dificuldade disso? Ah, mas meu barracão faz isso. Esquece teu barracão. Vamos pensar. Aqui é para pensar. Aqui é para analisar. É fundamento. É procurar entender as coisas. Eu sempre vou estar aqui vindo falar alguma coisa. Só que tem uma galera que está indo para aí fazendo alguns vídeos falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Essa história que eu contei de Jesus Cristo, muitos católicos nem sabem. Muitos evangélicos aí nem sabem. Porque a maioria dos evangélicos mesmo aí falam de Jesus, bota a Bíblia debaixo do braço e não faz nada que Jesus falava. Eles falam a palavra lá, pregam a palavra, mas seguir o que ele falava ninguém faz. Mas enfim, eles para lá e a gente para cá. Então, meus irmãos, não se preocupe, que aqui tem muito espírito ruim. O espírito ruim tem o ano todo. Ah, o portal se abriu para o carnaval, continua todo mundo aí. Continua todo mundo aí, mas o seu Exu, sua pombagira tem que estar firme.
A sua vela tem que estar acesa. Tem que estar lá falando todo dia com o seu Exu, com a sua pombagira. E aí, meu velho? E aí, minha velha? É isso. E não se preocupar com isso. Porque você vai atrair isso para você. Qualquer coisinha que você venha se chatear, você venha ficar triste, vai ser potencializado. E vai ser potencializado, o que vai acontecer? A sua frequência vai abaixar. E quem vai estar ali te esperando? Mas isso não é só agora, não. Isso é uma dica para o ano todo. Mantenha a sua energia elevada. Vibre o bem. Vibre a felicidade. Vibre coisas boas. Vibre a prosperidade. Vibre a saúde. E aí você acha mesmo que esses espíritos aí vão chegar até você? Vai conseguir se conectar a você? Se você perdeu o ônibus, relaxa, não fica puto não. Se tropeçou ali numa pedra, machucou o pé, fica puto não. Vai lá para frente. Você continua com o teu pé ali, continua com os seus dedos, continua caminhando. Não tem motivo nenhum. Não tem motivo nenhum. Então, meus irmãos, é um vídeo breve, fui muito objetivo, muito claro. Falei até de outras religiões, para que vocês possam entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, não pode comer carne? Come carne. Come carne. Eu como, sempre comi, até antes, muito antes. Nunca senti, nunca vi empecilho, fundamento, algo que pudesse me prejudicar porque eu estou comendo carne vermelha, pô. Sou carnívoro, vou comer, pô. Entendeu? Não, porque não vai comer carne por isso, não vai comer carne. Isso é coisa da Igreja Católica, é crença deles. Entra nisso não. Não traz isso para sua vida não. Perde seu tempo não. Não perca seu tempo. Vá conversar com o seu Exu, vá conversar com a sua pombagira, vai na tua firmeza que você fez na tua porta e na sua casa. Troca uma ideia com eles. É isso. Acabou. Isso de quaresma, esquece. Já pensou? Você cultua seu Exu, sua pombagira o ano todo, vocês estão aí tendo uma afinidade, estão aí tendo essa conversa, essa cumplicidade, esse desenvolvimento. É porque chega um período porque falam aí qualquer coisa, vocês entram no desespero. Não. Isso aí caiu por terra isso. Entendeu, meus irmãos? Espero que eu tenha trago uma certa tranquilidade para quem estava preocupado referente a isso. Uma certa tranquilidade para quem estava preocupado referente a espírito. Bom, espírito está tudo aí. Os espíritos estão todos aí. Com quaresma, sem quaresma, com carnaval, sem carnaval, tudo aí. E a maldade que pessoas vão fazer, eles fazem o ano todo. Fazem o ano todo. Se um grupo de pessoas, lá para o mês de julho, agosto, setembro, se reunirem para desejar o mal para uma pessoa, e aquela pessoa estiver vibrando baixo, estiver fazendo coisas erradas, estiver com o seu negativo aflorado, indo mais para o negativo do que o positivo, vai pegar, o caminho vai fechar, vai dar ruim, aí vai ter que procurar uma ajuda espiritual de um sacerdote sério, de uma sacerdotisa séria, para poder consertar. Dê esse exemplo agora aí. Se fizer no final do ano, vai pegar. Se fizer na quaresma, pode ser que pegue, mas não é por questão de tempo, é questão por estado de espírito. É por questão de frequência vibracional. É por questão de crença. Até porque você acreditando nisso, você está deixando o seu Exu, deixando a sua pombagira, tirando a força dele, deixando eles fracos. Ou você tem, ou você não tem. É basicamente isso, meus irmãos. Desde já agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que tenha contribuído. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para o nosso irmão que tem um Exu, para a nossa irmã que tem uma pombagira. Está preocupado com a quaresma. Caga para a quaresma. Caga. Vida que segue. Tudo normal. Nada mudou.